E dentro do reino, a gente falou sobre os dons e as habilidades que Deus nos dá para que a gente desenvolva, né? Viva essa vida que Deus tem para a gente, uma vida de dedicação a Ele. E hoje a gente encerra com a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus. Que tudo que a gente está falando tem que culminar nisso, né? Tem que culminar o quê? De eu entender que eu preciso viver para a glória de Deus. Beleza? Então, como a gente tem Amém. sempre feito, eu gostaria de pedir ao presbítero Gediel que abrisse aí nossa EBD com uma oração de iluminação e depois o Léo vai seguir aí no louvor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que prestassem bastante atenção na letra desse louvor, que ele é assim, ele é Cristo habitando em nós. Ele é realmente a palavra cantada. Tá ok? Presbítero Gediel, por favor. Pai querido, nós lhe agradecemos pelo dia maravilhoso que tu nos deste. E agradecemos por este sol, Senhor, que brilha para aquecer a humanidade, Senhor, que tu coloca nos céus para todos, Senhor. Embora nem todos, Senhor, ande segundo a tua vontade, mas a sua misericórdia é grande e por isso alcança a todos através das coisas mais simples, aparentemente, Senhor, mas as coisas comuns para cada um. Pai querido, agora nós estamos iniciando o estudo da tua santa palavra. Lhe suplicamos, Senhor, que venha, Senhor, dar-nos entendimento, abrirmos as nossas mentes, para que nós possamos entendermos e aprendermos para podermos compartilhar com outros, Senhor. E também, Senhor, lhe suplicamos pelo teu servo que está à frente, dando-lhe sabedoria, Senhor, para que ele possa, Senhor, transmitir de acordo com a tua santa vontade. Guarda-nos, Senhor, durante este dia. Esta, Senhor, é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A canção que nós separamos é uma canção cantada, né? Obviamente, mas a gente pode dizer que é a Bíblia cantada. A canção que a gente escolheu é um texto que se encontra lá em Colossenses. Colossenses 1, o nome da música. Então, como o Cássio bem disse, vamos prestar atenção na letra, porque é uma letra muito bonita e é a própria palavra de Deus cantada. Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi dobrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Ele
a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, seres humanos, soberanças, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe em graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe em graça, cantemos sim. Ele é. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é a exata expressão, a representação do Deus invisível. Né? Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Já vou compartilhar aqui a nossa tela, né, sobre os tópicos. Deixa eu ir lá para o começo, que está aqui na última. Cara, eu não sei porquê, mas está um lag, né, uma demora muito grande, cara, em relação é do aplicativo. Pelo que eu estou vendo, é do aplicativo, cara, que ele está muito lento para transmitir, para apresentar. Eu já reiniciei meu computador, porque eu achei que era dele, mas é do aplicativo mesmo. Mas que Deus abençoe a gente aí, pra gente conseguir dar essa aula de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Tá ok? Beleza, então. Vamos lá, então. A gente vai começar, né, o estudo. A gente vem falando, né, bases para uma cosmovisão genuinamente cristã. Parte 2, vivendo para a glória de Deus, né? Parte 2, porque como eu falei, a gente falou sobre reino, sobre os dons, e agora uma vida, né, vivendo para a glória de Deus. Aí aqui, né, os tópicos das aulas que a gente já teve, né, falamos sobre o reino de Deus, sobre dons, talentos e habilidades, e agora vivendo para a glória de Deus. Só repetindo para a gente seguir aqui a ideia da apresentação. Bases para uma cosmovisão genuinamente cristã. Então, assim, quando a gente vai falar sobre viver para a glória de Deus, embora a gente seja cristão, a gente entenda, né, que precisa ser isso, né, que o nosso catecismo, a confissão, não lembro agora qual dos dois livros, já fala de início que o motivo da nossa existência é esse, glorificar a Deus e se alegrar nele, né? Ou seja, gozá-lo eternamente, né? Se alegrar nele eternamente.
a Bíblia já nos fala sobre isso, mas aqui eu queria a gente começar com as referências bíblicas que nos convidam a compreender, né, o porquê que nós devemos viver, né, para a glória de Deus. Por que Deus é merecedor, né? Vamos botar assim, se a gente fosse fazer a pergunta seria, por que Deus é merecedor da glória? Vamos abrir lá em Atos 17, livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 22 a 31. Atos 17, 22 a 31. Vocês estão conseguindo ver aí o slide direitinho? Beleza, então. Atos 17, 22... Oh, é isso mesmo, 22 a 31. Deixa eu abrir aqui também. Que é aquele famoso discurso do apóstolo Paulo, que quando ele chega em Atenas. Então, assim, isso daqui a ideia é a gente embasar o motivo da glória de Deus. E Paulo vai falar sobre isso, né? Paulo, quando chega ali, né, só para a gente contextualizar, Paulo, quando chega ali para os atenienses, né, ele chega em Atenas, né, na viagem ali missionária, aguardando Silas e Timóteo, se eu não me engano, e aí ele vai andando por Atenas. Enquanto ele está aguardando, ele está andando por toda a cidade. Começa a andar, e ele vê vários templos, vários estatuetas, enfim, coisas que indicam uma população, uma cultura religiosa. Sendo que essa cultura religiosa, né, era idólatra, ou seja, adorava todas as coisas, né? Tinha o Deus do céu, tinha o Deus da terra, tinha o Deus do mar, tinha o Deus da colheita. Era assim, ou seja, era politeísta a ideia deles. E nessas andanças pela cidade, Paulo descobre lá um altar que estava escrito, o altar ao Deus desconhecido. E é justamente esse Deus que Paulo evidencia que é o Criador de todas as coisas, né? Paulo chega lá e em meio na Câmara Municipal, ele chama todo mundo e começa a discursar. Ele vai dizer que é esse Deus que ele está anunciando. Então ele diz assim, a palavra de Deus. Lembrando que eu vou ler na linguagem de hoje, tá? A nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, no versículo 22, começando no versículo 22. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei ali um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por mãos. Feitos por seres humanos, perdão, é que a lembrança da outra tradução já vem automático. Vamos lá. Não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Eu quero fazer aqui um parêntese para a gente falar do seguinte. Por que ele evidenciou isso? Porque a cultura da época, né, a cultura ali greco-romana, ali acho que ainda era... Não, já era greco-romana. Os deuses do panteão lá, daquela que a gente conhece lá, a história de Zeus, né, que a gente tem uma noção, eles precisavam dos seres humanos para serem adorados e assim serem fortalecidos. Ou seja, aqueles deuses do panteão lá grego, se eles não fossem adorados, eles perdiam a força. Entende? Por isso que Paulo deixou isso bem claro, que esse Deus que eu estou anunciando, que é o Deus que vocês estão vendo ali, que vocês conhecem como Deus desconhecido, ele não se serve de ninguém, ele não precisa de ser servido por ninguém, porque é ele quem dá a vida. Então Paulo já faz
uma diferenciação que esse Deus que eles estão botando lá, que eles não conhecem, é um Deus realmente totalmente diferente daqueles que eles já conhecem. Por quê? Porque aqueles que eles conhecem, aqueles que eles aprendem lá na cultura deles, eram ídolos que dependiam de coisas, dependiam de sacrifícios, dependiam de adoração, dependiam, sabe, de serem venerados para ganhar força. Essa é a base de todo o corpo religioso, né, da doutrina greco-romana, que os deuses do panteão precisavam dos seres humanos, né, da adoração dos seres humanos para terem força. Então, continuando. Aí ele vai dizer, ó, de um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam ali. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, porque como alguém já disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade de pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu a prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Paulo aqui, então, ele vai continuando e vai explicando que, né, esse Deus que criou todas as coisas, né, esse Deus que é todo poderoso, ele, né, como eu já falei, ele não se serve de mãos humanas, na verdade é ele quem dá a vida, e ainda vai dizer que ele determinou as coisas, né, cada local onde cada ser humano vai viver, antes desses seres humanos existirem, e ele ainda pega tipo assim, deixa bem claro que esse Deus, ele não está escondido. Por quê? Voltando lá, a ideia, como é que acontecia, né? Os deuses do panteão lá grego, eles viviam no Olimpo, que era uma montanha, um local destacado. Eles não tinham relacionamento com com os seus adoradores, sabe? Eles não tinham uma troca. Era, sabe, algo distinto. A pessoa, né, pegava e se sentia atraída, vamos botar assim, esse termo, por aquele Deus lá, por, sei lá, Zeus, né, vamos botar assim, vamos usar o nome dele. Ele se sentia interessado por Zeus e ele começava a prestar culto a esse Deus, sem saber se esse Deus retornava qualquer coisa para ele. Então ele está dizendo que, diferente dessa galera toda aí que vocês adoram, o Deus que eu estou falando, ele não está longe de vocês. Só que ele também determina quem pode achá-lo, porque é ele que se revela. Ele não espera, ele não precisa que você o encontre, porque se ele quiser, é ele que encontra você. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Então, assim, aqui a gente cria vamos botar assim, a imagem, né, vamos botar esse termo, do Deus Pai Todo-Poderoso, né, que é por quem nós devemos viver para a glória dele. E uma das maiores dificuldades da vida cristã, né, trazendo para a nossa realidade, é entender o que é esse viver para a glória de Deus. Porque a gente adora um Deus que é invisível, né, como diz lá em Timóteo, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Que a gente até canta, né, na música, né? Acho que eu lembrei da música, não do versículo. Então, assim, a gente adora esse Deus que é invisível. Aí, o que ele faz nessa plena bondade e misericórdia dele?
ele se apresenta e se revela na imagem do Filho. Em Jesus Cristo tem a imagem exata, que foi justamente o que a gente cantou. A gente cantou, agora a gente vai ler o que a gente cantou. Colossenses 1, do 13 a 20. A glória de Deus só é revelada no Filho. Primeiro a gente falou do Deus, que merece toda a glória. Agora a gente vai falar que essa glória, né, esse Deus, ele é revelado no Filho, por quem desvenda pra gente quem é o próprio Deus. Lembra lá quando Jesus pega e fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho? É exatamente isso que ele vem trazer, essa revelação. Quem abriu aí pra gente, pode ler? Colossenses. É do 13 ao 20? Isso, do 13 ao 20. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele é quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que se não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Cara, eu acho esse texto fantástico. Esse texto ele é fantástico. Porque ele explica exatamente que é perfeitamente correto adorar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque é Cristo que é a revelação desse Deus, como Paulo usou o termo lá com os atenienses, desse Deus desconhecido. Né? Em outras partes, a Bíblia vai dizer: ninguém viu a Deus, mas só quem vem de Deus conhece. O próprio Cristo. Fiz questão de ler porque é um dos textos. Pô, é maravilhoso, cara, esse texto. É maravilhoso. Né? Ele fala exatamente disso, né? Como eu estava repetindo a ideia e continuando. Ele vai dizer que em Cristo, pela vontade de Deus, está revelada toda a natureza do Pai. Então, é por meio de Cristo que nós adoramos ao Deus verdadeiro. Por que é importante isso e a gente, sabe, ter isso bem fundamentado? Porque é comum se dizer, né, no nosso dia a dia, o quê? Todos os caminhos levam a Deus. Ah, não, eu tenho Deus no coração. Ah, não, poxa, Deus aqui, parceiro, tô com ele a todo momento eu tô pensando. Cara, se não é por intermédio de Jesus Cristo, se não é por intermédio de Cristo, esse Deus que a gente adora, esse Deus que a gente está adorando, esse Deus que a gente está falando, não é o Deus revelado nas Escrituras. É claro esse conceito? Vocês conseguem compreender essa realidade que a Bíblia nos ensina?
momentinho aí pro pessoal falar. Fala aí um pouquinho, gente. Cássio, cara, tá até falando com a Agatha aqui, como que é louco, né? Essa questão da gente 2020, né? A gente tá vivendo 2020. Então, assim, pô, cara, eu não vi Deus Pai. E eu também não vi o Cristo encarnado, né? A gente adora a Deus, como você bem disse. A gente adora ao Deus invisível por meio daquele que se encarnou, que é o Messias, que é Jesus. Mas eu também não vi Jesus Cristo, e a gente acredita efetivamente nele e entende que é por meio dele que é possível se chegar ao Pai, né? Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E como que isso é louco, cara? Porque em pleno 2020, você falou aí dos deuses do Olimpo, você falou aí dos gregos, dos romanos, que são deuses ultrapassados, vamos dizer assim, né? As pessoas não adoram mais Zeus, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a gente vê nos filmes ou no Cavaleiros do Zodíaco, nos desenhos. Mas hoje a gente vê tantas pessoas adorando deuses da mitologia iorubá, que é esses deuses de descendência africana e tal. Estava até brincando com a minha esposa. Minha esposa, ela tem às vezes um receio de quando eu pronuncio alguma palavra de algum deus desse daí, ela fala, não fica falando o nome dessas coisas aqui em casa, não. E é interessante, né, esse preconceito que a gente tem. Eu posso falar... Tá repreendido. Você pode falar Júpiter, pode falar Zeus, pode falar um monte de coisa. Mas se você falar o nome de algum deus desse daí, não pode, não. Mas brincadeiras à parte, cara, eu só queria colocar como que isso é interessante. João, Paulo, eles viram Deus encarnado. João fala na primeira epístola. Nós encostamos nele, nós vimos com os nossos próprios olhos. Cara, a gente não viu e a gente acredita que Jesus é real. Cara, isso é muito legal, cara. Assim, a gente tem que agradecer de fato que o Espírito Santo agiu no nosso coração para a gente acreditar nele. Porque só é possível por meio do Espírito, cara. É por isso que as pessoas que não são cristãs ou que escolheram ser ateu de alguma forma, eles nunca vão entender, cara. Porque é uma coisa sobrenatural. Você acreditar na Escritura, em um livro inspirado por Deus, só que escrito por homens falhos, pecadores como nós, e a gente acreditar que o próprio Deus escolheu se relacionar com as suas criaturas. Isso é muito lindo, cara. Só isso. Deixa eu falar tudo, Léo. Deixa eu falar também. Pode falar, meu presbítero, depois eu falo. Bom, é assim, né? O Léo, ele está certíssimo, cara. É sobrenatural mesmo. Nós não vimos Deus, nós não vimos Cristo e nós cremos, né? Agora, só para, assim, trazer uma ilustração, naquele tempo eles estavam todos dentro do pórtico lá, dentro do galpão, né? E Jesus não estava presente, eles estavam tudo com medo de sair, porque prendia os apóstolos, prendia os cristãos, então eles estavam com medo ali, tudo confinado, vamos dizer assim, num galpão, né? Aí Jesus aparece de repente lá dentro, né? E tinha um lá que era muito incrédulo, chamado Tomé, né? E Tomé dizia que ele só ia acreditar se visse o próprio Cristo com as marcas da crucificação, não é verdade? Mas o que eu quero trazer à lembrança agora é que o nosso Senhor Jesus, ele traz uma frase, uma palavra para todos nós hoje. Ele diz o seguinte: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esse bem-aventurado sou eu que estou falando, né? Que somos o bem-aventurado de hoje. Ele diz: felizes são aqueles que não viram e creram, né? Somos nós hoje. Nós não vemos a Deus, nós não vemos a Jesus, mas é o que o Léo falou, né? Somente pela fé mesmo. E nós cremos, né? Então, ele diz que nós somos pessoas hoje bem-aventuradas, porque nós não vimos, mas cremos, não é isso? Não é verdade? Verdade. Fala, presbítero Gediel. É mais ou menos o que o meu amado irmão falou, que nós temos o privilégio de ter essa bem-aventurança, que nós não vimos, mas cremos no Jesus, o nosso Salvador.
não comento mais nada, porque ele já falou tudo que era preciso, tá? Amém. Obrigado. Só fazendo né, a gente está numa escola dominical e por isso é importante a gente fazer alguns ajustes sobre Tomé. A questão de Tomé, ele não era incrédulo. Tomé, ele era evidencialista. Ele queria ele queria entender aquilo baseado nas evidências que foram ditas, porque ele estava lá. Ele viu Cristo ser cortado do lado, viu os cravos atravessando a mão, ele queria evidências. Por que é importante entender essa diferença? Porque muitas das vezes hoje, a gente já parou, a gente já ouviu algumas vezes, eu imagino que muitos de nós já tenhamos escutado isso, que alguém, por exemplo, quer embasar alguma coisa bíblica na ciência. Um exemplo. Os cientistas afirmam que tal coisa aconteceu. Aí, isso como se fosse validar o que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, acharam lá, né, aquela história da Arca de Noé, que é bem conhecida, né? Acharam lá no Monte Ararat, debaixo da geleira, um negócio lá de madeira, que é evidência que a Arca de Noé existiu. Aí as pessoas, poxa, validou, a ciência validou. Cara, isso é o problema. É contra isso que Jesus estava falando. Porque Tomé, ele precisava de fatos para validar a fé. E é disso que Jesus, tipo assim, confronta ele. Cara, não é assim. Você tem que crer baseado no que eu falo, não no que só as evidências mostram. Eu consegui esclarecer essa diferença da incredulidade para o evidencialismo? Eu consegui? É só essa diferençazinha, entendeu? Que parece muito próximo, mas na verdade tem uma diferença bem grande. Por que eu quis evidenciar isso? Porque, assim, é muito comum no nosso dia a dia a gente citar a ciência como referência para validar a Bíblia. E só que, na verdade, é o contrário. Lembra quando ano passado, todo domingo, no final da EBD, a gente lia que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Então, assim, é Cristo quem valida a ciência, é Cristo quem valida todos os outros meios científicos. Entende? Não é o contrário. Não são eles que dão evidência de Cristo. É Cristo quem valida, evidencia a ciência. Beleza? É só para dar esse ajustezinho. Não tá errado, né? Dizer, tá errada a visão, não. É essa diferençazinha que ela é tão próxima que a gente acaba pendendo para esse outro lado. Entendeu? Ô, meu irmão, a gente vê aí Tomé, no ministério de Jesus, ele andou com Jesus constantemente, viu tudo que Jesus fez, ele evidenciou, viu cegos viram coxos andarem, viram mortos ressuscitar, como Lázaro foi ressuscitado, e mostrando a evidência de Jesus. E quando chega neste momento, que ele vem anunciando, Deus lá de trás, que ele ressurgiria no terceiro dia, Tomé duvidou, precisou de prova. Nós vamos ver que outros apóstolos também, eles duvidaram, portanto, que eles não acreditaram nas mulheres que voltaram de sepulcro falando que ele ressuscitou, não se lembraram de mais nada disso. Mas Tomé foi além deles, fiz uma prova. Então, é algo que essa bem-aventurança para nós, que a prova que nós temos é a palavra do Senhor por homens, inspirado pelo Espírito Santo,
escrito por eles, é que nos leva a termos o privilégio de termos essa bem-aventurança. Cara, por quê? Obrigado. Porque essa fé que não precisa de evidência, ela só pode vir do próprio Espírito Santo. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Amém. Que o meu negócio tá muito lento, cara. Não sei se é o meu computador. Conta aí, gente. Tá Aqui também, cara. É a plataforma mesmo, cara. né? É o Meeting que tá. Vou continuar, cara. Tá com atraso, vídeo e áudio aqui também. Tá muito ruim, cara. Acho que tá todo mundo agora entrando no Meet para dar EBD. Aí, agora, o que a gente já aí falou, né? Só para a gente validar com um versículo, vamos lá em 1 Coríntios 12, 3. Só esse versículo. Versículo 3. 1 Coríntios 12, 3. A gente já leu ele aqui algumas vezes, mas só para a gente validar o que a gente está falando. Quem pode ler? Para ler? Pode ler, por favor. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Exatamente. É justamente o que a gente falou aqui. Como a gente citou, por exemplo, né? Vamos evidenciar ele. Tomé. Tomé precisou lá de fatos. Me mostra que eu creio. Por quê? Porque até então ele não tinha recebido, não tinha descido o Espírito Santo sobre eles. Então, Verdade. Quem é que mostra, quem é que aponta Cristo? Quem glorifica a Cristo é o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Que ninguém pode dizer, ninguém que fala pelo Espírito, né, cheio do... Caramba, travou aqui. Ah, não, voltou. Pô, deu um teto preto aqui agora. Na tela aqui, fechou tudo. Mas vamos lá. Ninguém pode dizer que... Ninguém dizendo pelo Espírito, ninguém inspirado pelo Espírito Santo pode dizer que Jesus é maldito. Ninguém. E também ninguém pode dar glória ou dizer que é bendito, né, chamar ele de Senhor, na plenitude do que significa a compreensão do senhorio de Cristo. Ninguém pode dizer isso se não for pelo Espírito Santo. Por que é importante a gente ter isso claro de compreender a plenitude do que é o senhorio de Cristo? Pelo seguinte... Jesus vai dizer lá, né, tem outros versículos que ele vai dizer, muitos vão falar Senhor, Senhor, naquele dia, no teu nome fizemos isso, isso e aquilo, e não vão entrar para o reino de Deus, vão ser lançados fora. Então, assim, não é simplesmente usar o nome, o termo Senhor e não servir. É isso que Jesus está falando. O que adianta você pegar... Né? Lembra lá do jovem rico que chega para ele, bom mestre, né? Tipo, parecia que ele estava adorando a Cristo. Aí ele, por que tu me chama bom? Se bom, não existe outro a não ser Deus. Aí ele, então, mestre, tipo assim, ele não deu a glória que Cristo merecia. Entende? É isso que a gente está falando quando fala da plenitude da compreensão do senhorio de Cristo. É quando, sabe, realmente você entende e vamos botar assim, chama, né, para que Cristo seja Senhor da sua vida, né? Em todas as áreas, como a gente Deixa eu fazer um comentário depois. Como a gente tem citado aqui, né, em todas essas áreas. É essa a diferença, né, do senhorio de Cristo, do reconhecimento do senhorio de Cristo. Pode falar, Marcos. Então, quando é assim, né? Você falou da escola bíblica dominical. Sim. Realmente, a escola bíblica dominical é para a gente tirar dúvidas mesmo, né? Mas quando eu me referi a incrédulo, eu me referi ao que está escrito na Escritura Sagrada no texto. Eu vou ler aqui, ó, João, né, 20, né, do 26 ao 29, rapidinho.
Passando os 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Eu logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, dizendo Jesus. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo. Olha o que está escrito aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu falei incrédulo baseado nesse texto aqui que o próprio Senhor Jesus. Foi Jesus que disse para Tomé: Não seja incrédulo. Por isso que eu fiz esse comentário. Mas a sua ilustração também foi muito boa, Cássio. Obrigado. Tá, não. É só para diferenciar essa ideia. Ele não está falando de que Tomé não acreditava em Jesus. Está falando que Tomé queria evidências. É disso que eu estou falando. Por isso que é importante separar incredulidade de evidencialismo. Quem era incrédulo ali dos 12? Judas. Judas era incrédulo. Judas não creu em Cristo. Tomé não. Tomé estava ali. Ele só queria, porque assim, vamos lá. Só para a gente continuar, tentar desfechar isso daí. Quando Jesus faz lá os milagres, ressuscita Lázaro, isso já tinha acontecido, vocês concordam? Lembra lá dos profetas? Eliseu ressuscita lá o menino. Isso aí, vamos botar assim, era um pouco comum alguém ressuscitar morto. Agora, alguém, vamos botar assim, se ressuscitar, nunca tinha acontecido isso. Entende? É essa a grande, sabe? Por que ele não conseguia entender? Porque essa verdade de que o Cristo precisava morrer e ressuscitar ele mesmo, essa verdade só foi revelada pelo Espírito Santo. Entende? Essa é a grande diferença. Esse é o motivo que separa a incredulidade da ideia ali de Tomé de pedir evidências da ressurreição. Ele não tinha dúvida que poderia acontecer. Ele só queria saber se era o mesmo. Entendeu? Bom, é assim, Cássio, olha, realmente eu entendi o que você falou, as diferenças, né? Mas, nesse caso, nesse texto aqui, o próprio Senhor Jesus diz para Tomé para ele não ser incrédulo. Então, ele estava chamando Tomé de incrédulo. Não tem um outro argumento nesse texto aqui, a não ser isso. Eu não estou Eu mudando. me refiro. Eu não estou mudando o texto nem mudando o argumento. Que você falou. Entende? Eu não estou mudando o texto nem o argumento. Só que na minha tradução fala: pare de duvidar. Não está falando de incredulidade, está falando de dúvida. Você tá falando semântica. É mudança de palavras. Entende? Aqui. Mas é importante. É importante essa discussão sobre essa ideia, porque isso gera muita confusão, cara. E coitado, e Tomé acaba tomando umas pancadas aí que às vezes a gente ouve aí que, coitado, o cara nem merecia tanto. Se todo mundo desse a madeira no Judas, beleza, vamos malhar o Judas. Mas, Tomé não precisava de tanto. Vamos seguir aqui. Aqui, aí eu boto algumas referências, né, bíblicas para a gente falar sobre conhecer e se relacionar. Tem um som aqui que está atrapalhando. Pronto. Então eu traço alguns paralelos para a gente falar sobre conhecer e se relacionar. A história entre Abel e Caim, né? A gente conhece lá em Gênesis, quando vai falar desses irmãos, fala que Abel, né, apresentou uma oferta que agradou a Deus e a de Caim não.
o contexto bíblico ele deixa bem claro que Caim pega lá, né, das coisas que ele tinha lá, que ele já tinha tirado, né, ele cultivava a terra, né, plantava e tal. Então Caim vai lá, pega daquelas coisas que ele já tinha e dá para o Senhor. Aí a Bíblia já mostra a diferença. Só que Abel pegou o primeiro filhote lá, que ele era pastor, se eu não me engano, de ovelhas. Eu não sei, não lembro se o animal é ovelha exatamente. Ele pega o primeiro filhote e oferece a Deus. Ou seja, ele honra a Deus com o primeiro filhote. E essa oferta, né, de Abel se torna aceitável a Deus em detrimento da de Caim, que não é aceitável. O que eu quero falar com isso? E a gente vai traçar aqui vários outros. Exatamente a ideia entre conhecer e se relacionar. Tanto Abel quanto Caim, ambos conheciam a Deus. Só que o contexto de relacionamento com Deus veio de Abel. Por quê? Porque Abel tinha a vontade de honrar a Deus, de adorar a Deus completamente. Entende? Por isso que a oferta de Abel se tornou aceitável e a de Caim não. E a gente vai ver outros exemplos bíblicos. Por exemplo, eu falo de Moisés, né, eu botei aqui Moisés e Arão. Moisés, todos conhecem, né, a história de Moisés, foi quem libertou o povo, fez aqueles sinais. Sendo que Arão não estava sempre com ele, ok? Arão estava ou não estava? Ou era Adão que estava com Moisés? Tô esperando aí, gente. Dá um ok aí. Era Arão ou não era? Beleza. Arão estava sempre com Moisés. Deus pega e fala para Moisés que ia usar Arão como se fosse um profeta, ou seja, o profeta de Moisés ia falar por Moisés. Arão é chamado por Deus para ser o supremo, grande sacerdote naquele serviço que Deus estava criando ali, né, da instituição da cultura de judaica ali, do serviço, né, no templo, que na época não era o templo, era a tenda, né, a instituição levítica, né, estabelecida para aquele povo, né, dentro da sua teocracia. E Arão era a base, o pilar. Tanto que todos os descendentes de Arão é que poderiam ser sumo sacerdotes. Então, assim, Arão era uma referência, né? Era um líder religioso. Sendo que a relação de Arão, o lidar de Arão com Deus era totalmente diferente do lidar de Moisés com Deus. Tanto que quando tem aquela parte que, não sei, se eu não me engano, é em. Agora eu não vou lembrar, acho que é em Levíticos, que morrem os filhos de Arão. Aí Moisés pega e vai falar com Arão. E Arão pega e reclama, sabe? Faz tipo uma reclamação. Poxa, Deus já me tirou 2 filhos, cara. Eu vou ter que ter cuidado, porque senão ele tira o restante. Como se assim, o cara era o sumo sacerdote. Ele recebeu a orientação de como deveria adorar. Ele deveria ter passado isso para os filhos dele, para que eles tivessem zelo por aquilo. Só que os filhos dele não tiveram. Por quê? Porque ele não passou. É essa a ideia que a gente precisa aprender do texto. Ou seja, Moisés representa um relacionamento com Deus e Arão representa pessoas que conhecem a Deus. Porque existe a diferença. Quando a gente vai falar sobre adoração, sobre dar glória a Deus, sobre viver para a glória de Deus, tem a ver objetivamente com relacionamento, não com conhecimento apenas. Entende? Tá claro essa ideia? Hein?
Aí aqui tem os israelitas no deserto, que o que acontece com os israelitas? Gente, os milagres que foram feitos, tudo aquilo ali que eles viram, e mesmo assim, quando eles atravessaram o deserto, começaram a reclamar. Por quê? Porque Deus para eles era só alguém que fazia aquilo que eles queriam. Era alguém que, sabe, fazia milagres, que abençoava, que dava coisas, mas não era, eles não estavam preocupados com o relacionamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que, pensa, o mesmo Deus que tirou eles da servidão do Egito iria abandonar eles no deserto para morrer? É isso que, sabe, a grande diferença. Porque eles chegam lá, atravessam, começam a ver os problemas, começam a reclamar, sabe? Começam a questionar Deus, começam a colocar como se, sabe, reclamar, olhar para trás. Era melhor quando a gente estava lá ainda, quando a gente era escravo. É isso, sabe? Por isso que a diferença tem a ver não com uma vida de ver milagres, mas sim com uma vida de relacionamento com Deus. Aí aqui eu cito também Davi e Salomão, já são 11:2. Eu vou seguir mais um pouquinho, porque os outros tópicos também são grandes. Então, assim, eu falo de Davi também, né? Aqui eu coloco ele como referência, que também é um cara que era voltado para o relacionamento com Deus, sabe? A importância da gente compreender essa ideia de relacionamento com Deus. Salomão também, né? Muita gente, mas Salomão pecou, né? Quem não peca, né? Só que o que é muito maneiro na vida de Salomão é que, primeiro, ele recebeu uma formação, vamos botar assim, teológica, do próprio Davi. Concordam? Salomão era filho de Davi. Então ele recebe direto do próprio Davi orientação teológica. Aí o que acontece? Quando ele é ungido rei, a primeira coisa que ele faz, quando ele está lá, foi ungido rei, qual é a primeira coisa que ele pede a Deus? Senhor, me dá sabedoria para eu guiar o teu povo. Ele podia ter pedido N coisas, podia, sabe, ter falado várias coisas, mas ele pede o quê? Sabedoria para saber guiar o povo de Deus. Porque ele tinha consciência que aquilo ali que ele estava fazendo, ele foi chamado para servir a Deus, para servir o povo de Deus. Então, assim, ele não tinha aquela empáfia de, não, agora eu sou o rei, quem manda sou eu. Não, ele sabia que ele precisava servir. E como essa ideia se constrói? Baseado em relacionamento. É para isso que a gente precisa olhar, e eu quero apontar para a gente enxergar, né, do relacionamento com o próprio Deus. Aí aqui, eu queria fazer essa pergunta, né, naquilo que a gente já tratou aqui, né, nesse pouco, eu não sei se a ideia está bem clara, mas eu gostaria da participação, assim, se a gente puder fazer uma participação bem rápida, coisa de 1-2 minutos no máximo, né? Mas eu gostaria da participação de cada um para a gente ver se a gente está alcançando a ideia do o que é, de fato, viver para a glória de Deus. Essa é a primeira pergunta. Então, lá, rapidinho, pessoal. O que é, de fato, viver para a glória de Deus? Respondam aí, por favor. Vamos lá, gente. Cássio, eu acho que para mim seria ser submisso, literalmente. Ser submisso. Ótimo, irmã Rosana. Obrigado pela participação. Nada. Quem mais? O que é viver para a glória de Deus? O viver para a glória de Deus me fez eu até me lembrar daquele livro, Em Teus Passos que Faria Jesus. Porque todas as coisas que eu for fazer,
primeiro eu tenho que consultar ao meu Deus, saber se é isso mesmo que ele quer. Ou vamos dizer naquele como no livro, será que Jesus faria a mesma coisa? Antes de eu tomar uma decisão. Certo? Isso é viver para a glória de Deus. Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos lá. Presbítero Marcos. Quer viver para a glória de Deus? Pastor Daniel, tá aí escondido aí. Aparece aí. Vamos lá, gente. Léo. Vamos, meu povo, para a gente seguir aqui a aula. Ou tá muito complicado, a gente não tá alcançando aí a ideia da compreensão. Preciso da ajuda de vocês, para entender. Me fez lembrar as palavras de Jesus, né? Nega-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Acho que esse é um grande desafio, né, para viver para o reino. É justamente negar todos os dias. Porque viver para o reino não tem um momento. É uma rendição, uma obediência, é uma entrega. É andar nos passos de Jesus. Então, eu creio que este é o princípio, né? Negar, olhar para Jesus. Isso é possível se a gente ler a Bíblia, se a gente tiver essa relação. Fora disso é muito complicado. A gente vai começar a achar. Né? A gente tem muitos relacionamentos com pessoas que acham. E a gente não tem que achar, a gente tem que obedecer, a gente tem que seguir, tem que se render, tomar a cruz e caminhar. Amém. Mais alguém? Vamos lá. Escolhi o texto aqui para corroborar com a minha ideia. João 14, 21. De palavras de Jesus. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Ou seja, quem de fato vive para a glória de Deus é que segue os mandamentos de Jesus, como todo mundo já disse. Se a gente ama Cristo de verdade, a gente vai obedecer, a gente vai ser submisso, a gente vai negar a si mesmo, e vai fazer, acho que vai contribuir com a ideia de cada um aqui, porque a gente ama Jesus, né? Então não vai adiantar fazer 10 anos, ser doutor em divindade, porque se não amar Jesus, não vai adiantar nada. Não é o conhecimento, mas é de fato o amor. É o amor que Tomé tinha, é o amor que João, que Pedro, todos esses tinham por Jesus. Eu acho que é bem por aí. É amar, é seguir os mandamentos de Jesus. Amém. Mais alguém? Eu posso seguir. O Léo tocou num assunto muito sério. O Léo tocou num assunto muito, muito sério, na questão de divindade. A partir da década de 80, surge esse curso de divindade. Né? É um curso mesmo, é uma graduação, e as pessoas vão para lá e recebem esse título, bacharel em divindade. Isso é misericórdia, sabe? E a proposta não é essa, a proposta é que você acabou de ler, viu, Léo? É amar a Deus, obedecer, se render. Eu acho que o caminho é esse, né? Não ter um título de doutor em divindade. Para lá adianta se realmente eu não amar, se eu não tiver ali obedecer os mandamentos do Senhor, nada adianta. Tem um doutorado, né, também, né? Tem doutorado, não é essa bacharelada, é doutor em divindade, tipo, é a quarta pessoa, né, da Trindade. Vamos lá, mais alguém? O que é viver para a glória de Deus? Então, como tá essa fila toda para todo mundo falar, vamos para a segunda parte. Já temos a consciência que a nossa finalidade, ou seja, o motivo da nossa existência é viver para a glória de Deus? A gente já tem essa consciência? O que vocês me dizem? É claro isso na mente, na compreensão de cada um, que o motivo da nossa existência é viver para a glória de Deus? A clareza, cara, obviamente, eu tenho, minha família, a gente tem. Eu acho que a maior dificuldade é a nossa prática, né? Igual Lutero falava, né? Eu descobri que o velho homem sabe nadar. Então, a gente tenta constante não contra a escravidão do pecado, porque a gente entende que nós fomos libertos por meio de Jesus Cristo. Mas a luta constante contra nós mesmos, né? Acho que
nossa maior luta não é contra o diabo, né? Tanto que a Bíblia pede para a gente resistir ao diabo que ele vai fugir. Mas a gente tem que lutar contra nós mesmos e não no sentido de, eu preciso lutar para que eu seja salvo, né? Aquele discurso de sempre, né? Que as pessoas sempre fazem. Né? Para eu ser salvo, o que eu preciso fazer? Na verdade, você não precisa fazer nada, né? Deus que vai fazer em você, ele que vai se encarregar da sua salvação. Só que naturalmente, gradativamente, as coisas vão se encarregando e indo para um caminho que você vai sendo moldado à imagem de Cristo e tu vai agir igual a ele, cara. Só que esse é o ponto, né? Não entender, que entender a gente entende. Mas a vida prática cristã é uma vida de muita luta, né? Às vezes as pessoas falam assim em algumas igrejas, eu estou passando a prova. Não é passar a prova no sentido de que a gente vai receber alguma coisa, mas é que a gente, de fato, vive um paradoxo, né? De que somos santos e pecadores ao mesmo tempo, de que fomos chamados por Deus e que precisamos fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Seguir os mandamentos de Jesus, ser submisso, é fazer alguma coisa. Então a gente também faz alguma coisa, mas não para receber algo. A gente faz porque o Espírito Santo age em nós. E é algo sobrenatural, não é algo porque a gente leu e entendeu e está fazendo. Não é somente isso. Mas o sobrenatural e a palavra, né, propriamente a palavra, age junto. É o Deus agindo em nós, nós queremos buscar a palavra e entendê-la, obviamente, mas é algo sobrenatural, né? Quando eu falo, porque as pessoas às vezes querem colocar o sobrenatural, visam o sobrenatural de falar em línguas, de ter aquelas reuniões onde é uma exaustão, e às vezes o sobrenatural está no obedecer. O sobrenatural está da gente viver a palavra como ela está escrita. Isso é o sobrenatural. Você pegar a si mesmo, você pedir, ter a humildade de se arrepender de quando você está errado e pedir para o seu irmão, me perdoa. Eu sei que eu fiz de novo, mas nós somos irmãos em Cristo. Jesus pede para a gente perdoar 70 vezes 7. Você me perdoa de novo. Cara, isso é sobrenatural. Eu acho que viver de forma sobrenatural é o diferencial. Não sobrenatural que a maior parte do mundo entende, que é o falar em língua, ficar falando alto para as pessoas começarem a chorar mediante ao que você diz. Mas viver uma vida piedosa é o sobrenatural. Acho que esse é o diferencial. Deixa eu falar depois do Léo. Pode falar, presbítero. Deixa o presbítero Marcos. Olha. Aguenta aí um pouquinho. Pode falar? O Marco estava na frente. Eu acho que tá. Pode ir, Marcos. Vai lá. Bom, é assim, né? O Léo, ele falou, explicou tudo direitinho, é isso mesmo. Quando eu conheço uma pessoa nova e a pessoa não me conhece, pelo meu jeito de vestir, de falar, a pessoa começa a enxergar uma santidade em mim que não existe da forma que a pessoa está pensando, né? Quando eu percebo isso na pessoa, eu começo a falar o seguinte: olha, eu sou um pecador. Eu peco todos os dias. Alguns pecados eu consigo evitar, outros eu não consigo evitar. Mas eu peço um perdão sincero a Deus da minha parte e tenho dentro de mim, pela fé, que Ele me perdoa. A diferença é que eu peco menos, tento pecar menos. Eu passo isso para aquela pessoa que está me conhecendo e pelo meu jeito de me vestir, de falar, começa a enxergar em mim uma certa santidade que não existe, né? E é só para caminhar junto com o irmão Léo. O Léo está certíssimo no que ele falou. Nós temos que ter muito cuidado também como as pessoas nos enxergam, porque as pessoas criam alguma coisa da gente que, na realidade, o velho homem ele ainda sabe nadar. Se der margem para ele, ele vai nadar, ele nada o oceano todinho e sai do outro lado. Entende? O que nós devemos entender, no meu ponto de vista, o que nós já sabemos, e é o que nós praticamos, é que nós temos dentro de nós um velho homem.
E viver para a glória de Deus não é fácil. Não é fácil. Nós tentamos, né? Nós tentamos, né? E pedimos a Deus que, pela sua misericórdia e sua graça, nos ajude. Amém. É o estereótipo da santidade, né? As pessoas olham e imaginam uma coisa baseado naquilo que elas entendem como santidade. Fala, presbítero, para a gente seguir. Olha, eu, como pecador, para que eu consiga aproximar a viver pela glória de Deus, e eu acho que todos nós temos, para vivermos para a glória de Deus, precisamos de agir assim, todos os dias pela manhã, pedirmos a Ele para que nos ajude a andar de acordo com a santa vontade dEle. Porque nós, como pecadores, como o presbítero Marcos falou, estamos sujeitos a constantemente tropeçar e pecar e entristecer o Espírito de Deus. Então, é preciso estarmos em constante oração. Se não andarmos em constante oração, pedindo a orientação dele, seria muito difícil conseguirmos isso. Por isso o Espírito Santo fala em nossos corações. Então, que através da oração, ele vai nos ajudar a andar de acordo com a sua santa vontade. Que o Gediel, por ele mesmo, é impossível andar para a glória de Deus, caminhar para a glória de Deus. Só isso, obrigado. Amém. Vamos lá abrir em Jó, livro de Jó, 19, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Vamos abrindo lá? Jó 19, 25 a 27. O que acontece? A gente falou aqui, né, exatamente da dificuldade, né? É difícil viver para a glória de Deus, né, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa das pessoas que a gente convive e também por causa da realidade, né? Por exemplo, a gente agora está atravessando um momento de pandemia, né? E isso está afligindo a todos. Só que existem também, né, na carreira cristã, na vida cristã, individualmente, diversas outras dificuldades, né, que acontecem, né? Seja questão financeira, ou questão de doença, ou perda. Existem diversas dificuldades que a carreira cristã, na carreira cristã a gente começa a atravessar. E isso tem muito a ver diretamente com o nosso senso, ou seja, com aquilo que nos é ensinado sobre felicidade. Por quê? Porque a nossa natureza, né, a nossa vivência hoje, não só hoje, mas através aí dos anos, tem sido ensinada que o objetivo da nossa existência é ser feliz. E quando as coisas que não aparentemente não nos alegra, não nos traz esse senso de satisfação, fazem com que a gente ache ou acredite que a coisa está muito ruim, né? O que eu quero dizer com isso? Por isso que eu botei Jó como referência. Jó era um cara que, né, a Bíblia fala que era íntegro, né? Ele procurava oferecer sacrifícios por ele e pelos filhos dele sem nem saber os pecados dos filhos. Mas mesmo assim ele foi atingido pela calamidade, né? Os filhos dele morrem, todos os filhos, né? Ele é acometido por uma doença e em determinado momento ele vai e chega, né, ali naqueles discursos, né, os amigos dele querendo justificar o motivo pelo qual ele estava passando, que era culpa dele, era algum pecado que ele tinha cometido, e ele, bem consciente de si, tinha certeza que não era isso. Que era
apenas a vontade de Deus para que aquilo acontecesse. E ele vai fazer justamente essa argumentação que ele culmina nesses versículos que eu separei. Que ele diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Eu verei com os meus olhos, e os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. O que Jó estava ali falando nessa ideia? Ele tinha plena consciência de que era o próprio Deus que estava fazendo ele passar por aquele momento de calamidade. E ele tinha certeza que em determinado momento o próprio Deus ia chegar diante dele e ia consolá-lo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa compreender que a vida para a glória de Deus nem sempre tem a ver com a satisfação dos nossos desejos ou aquilo que a gente acha que tem a ver com alegria. Eu não sei se é comum a todo mundo esse sentimento, mas ao longo da vida de vocês, imagino que também tenham passado por diversas dificuldades, que hoje, quando vocês olham para trás, faz vocês pensarem, primeiro, como eu consegui passar por aquilo? E segundo, que é o mais estranho, cara, aquilo ali me tornou na pessoa que eu sou hoje. E eu dou graças a Deus por ter passado por aquilo. Você já tem algum sentimento parecido em alguma situação? Quem pode só sinalizar para ver se o que eu estou falando tem a ver com a nossa realidade ou se é estranho a todo mundo? Beleza, valeu. Porque assim, de repente, né, a gente acaba evidenciando um pouco experiência pessoal e eu fico preocupado de, parecer que né, tipo, a minha experiência é a máxima. E não é, né? Cada um tem os seus momentos. E assim, e isso a Bíblia deixa bem claro que, sabe, vai ter esses momentos. Por isso que quando Jesus pega e fala, olha só, eu vou deixar com vocês a minha felicidade, é isso que ele coloca? É essa a palavra? Paz. A minha paz. Eu não dou ela como o mundo a dá, ou seja, baseado nas circunstâncias. É isso que é uma vida para a glória de Deus. Por isso que Paulo, lá no auge, né, do seu sofrimento, ele vai dizer, eu sei tanto ser humilhado quanto ser honrado. Em tudo eu tenho experiência. Pode falar, Léo. Cara, é por isso que eu fico muito triste quando eu passo em determinadas igrejas e tem lá na portinha, às vezes, alguns jovens segurando algumas plaquinhas assim, vem para Jesus e o seu sofrimento vai acabar. Vem para Jesus que você vai ser feliz. Cara, como que isso é mentira, né? Porque a gente vive uma vida paradoxal o tempo todo. Como você bem disse, Jesus vai dar uma paz diferente da que o mundo dá. No mundo tereis aflições, não é isso que a gente aprende? Tem de bom ânimo. Cara, é uma mentira muito grande que as pessoas às vezes colocam, você vai ter aqui, você não vai sofrer mais, você vai parar de sofrer, algumas igrejas botam, pare de sofrer, outras botam assim, vem pra cá que você vai ser feliz o tempo todo, né? Isso é uma grande ilusão, né? Eu fico triste com isso, cara. Isso é uma igreja ou uma boca de fumo? O local que vende drogas. Ele vai ficar, tipo, louco a vida toda, vai ficar fora da realidade. Ai, meu Deus. Mas é exatamente isso. Por isso que, cara, é muito louco essa contrapartida, né? A gente vai ver a vida, por exemplo, de Paulo. Paulo era um cara que era uma liderança em Jerusalém. Ele era uma liderança lá em Tarso e vem para Jerusalém, né, com o aval da galera lá da cidade dele, de Tarso. Então, assim, ele era uma autoridade, ele era um cidadão romano, era um cidadão judeu, que era um mestre. Então, assim, o cara era fera. Aí Jesus chega e chama ele
né, se revela a ele, ó, eu sou o Jesus que você persegue. Agora vai em tal lugar e procura lá um fulano lá, Ananias, que ele vai restaurar a tua visão. Aí ele pega, aí o próprio Jesus pega e fala para Ananias, Ananias, recebe Paulo, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. E Paulo, aquele cara que era uma autoridade, um cara respeitado, um senhor respeitável na sociedade, passa a viver a vida mais louca da história do cristianismo. O cara é surrado, o cara é apedrejado, o cara passa por naufrágio, é mordido de cobra e loucamente, quando ele vai preso, o que ele vai fazer? Ele vai louvar, gente. Entende? É justamente o motivo, né? A base, o centro a referência de alegria de Paulo não está mais nas circunstâncias. A referência de alegria, de felicidade, de paz de Paulo passa a estar em Cristo. E é isso que é a essência de viver uma vida para a glória de Deus. Quer dizer que vai ser só sofrimento? Não. E é o que a gente vai abordar aqui na sequência. Mas que, independente da situação, se for sofrimento ou se for alegria, todas elas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus, né, como está no versículo. E eu vou falar aqui um pouquinho, só para evidenciar, mais outra referência bíblica nesse como Deus é glorificado na dificuldade, né, que a gente citou Jó, aí tem a referência também lá de Lamentações, 3,17, que Jeremias vai dizer, Jeremias também, que a gente conhece, um profeta que passou vários sufocos, e ele também é um cara que depois vai pegar e dizer, ó, bom é para o homem passar isso na sua mocidade, né? Ele passando ali pela dificuldade, o povo sendo levado cativo, ele, pô, eu vou trazer a memória que vai me dar esperança. Eu vou lembrar dos tempos em que Deus era favorável a Israel. E agora, e Jeremias entendia que ele também, o povo, tanto o povo quanto ele, porque Jeremias, o sofrimento de Jeremias não era por causa da dor dele, né, do que ele estava passando. Ele estava sofrendo por causa do povo sendo levado cativo. Esse é um outro indicador de que o que muitas das vezes a gente tende a levar o sofrimento à ideia de, sabe, muito individual. E a gente acaba não olhando para os outros. Jeremias é esse exemplo de que a tristeza dele, a amargura, a dor, o sofrimento tinha a ver por causa do povo sendo levado cativo por um outro povo que não estava nem aí para Deus. Essa era a dor dele, sabe? Então, assim, Jeremias vai, né, nas Lamentações, cita, né, tem essa referência que ele começa a trazer à memória aquele momento em que Deus era favorável a Israel, entendendo que agora eles estavam sendo cativos por causa deles mesmos, por causa dos pecados, e precisava passar por aquilo para serem, né, como o próprio Deus vai dizer por intermédio de Oséias, que levou para o deserto para provar, né, para peneirar aquilo que estava no coração, para tirar a escória, aquela idolatria, aquela maldade, né, e levar um povo, né, mais santo, vamos dizer assim. Claro que essa completude disso vem através de Cristo e através da obra do Espírito Santo. Quer dizer que somos plenamente santos? Não. É como foi dito pelo Léo, a gente vive no que chama da tensão entre o já e o ainda não. Né? O que é já? Cristo morreu, pagou, ressuscitou, pagou os nossos pecados e nos deu o Espírito Santo. Isso é já. O que ainda não? Não somos completamente santos, não somos perfeitos, não fomos glorificados ainda. Isso ainda vai acontecer. Beleza? Né? É bem evidente também. Né? Aí a segunda pergunta, né? A outra pergunta, aí entra. Como Deus é glorificado na bonança, ou na alegria, ou nos momentos bons? Porque assim, a gente tende, né, a falar de viver para a glória de Deus falando só sobre sofrimento. E não é isso que a Bíblia nos fala.
E tem, né? A gente vai ler isso lá agora em Eclesiastes 2, 22 a 26. Eclesiastes 2, 22 a 26. Que ele vai dizer sobre os dons que Deus dá. Vamos dizer dom, mas não é essa palavra que ele usa, não. Mas aquilo que Deus faz também para as pessoas, né, de acordo com a sua vontade e para a glória dele. Eclesiastes 2, do 22 ao 26, isso. Aqui está Salomão, né, que ele é referenciado como o autor do livro de Eclesiastes, eu bem acredito também. Ele vai dizer aqui: nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgosto. Ele está falando de Salomão, um rei, o cara mais rico da história da humanidade, o cara mais sábio da história da humanidade, falando que não adianta nada. Mas beleza, vamos seguir. Não podemos descansar nem dia nem de noite, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com que nos divertir? Ele nos dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem e economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem Deus gosta mais. Tudo é ilusão e é correr atrás de vento. Aí depois nos capítulos 5 e 6, Salomão vai voltar a essa ideia e vai falar do seguinte, que existe um homem que Deus conferiu riquezas e bens e a pessoa não pode desfrutar daquilo. Então, assim, porque ele deixa isso bem claro, que até mesmo as coisas boas, né, a alegria, a felicidade, a riqueza, isso só pode vir de Deus. E o mais importante, isso é evidente que é voltado para a glória de Deus. Como isso? A gente tem uma máxima, né, no meio evangélico que diz que é muito fácil glorificar a Deus quando tudo vai bem. Isso é uma verdade? Comenta aí, pessoal. Isso é uma verdade? É muito fácil glorificar a Deus quando tudo vai bem? Quem pode falar? Quem pode participar? Quem quiser, né, participar. Vamos lá. É fácil, é muito mais fácil glorificar a Deus no meio quando vai tudo bem, quando as coisas estão muito boas? Eu acho que, cara, assim, sim e não, porque é uma ilusão. Tem um monte de gente que vive muito bem, está tudo bem e nem crente é. Não é verdade? Então, assim, é sim e não. A gente, de fato, fica mais fácil para quem é cristão. Na verdade, cara, eu acho que a gente glorifica mais a Deus ou busca mais Ele no sofrimento. Que a gente ora mais, que a gente pede mais, que a gente tem um contato com a Bíblia mais. A própria Bíblia fala isso, né? Que, às vezes, num momento de luto, é que a gente consegue ter essa sensibilidade maior para falar com Deus, para buscar o Senhor. Eu acho que sim, não. Muito bem. Essa é a ideia. Meu irmão, pois não. glorificar a Deus no momento de alegria não é fácil, não. É por causa da nossa tendência pecaminosa. Na nossa alegria, o que é mais fácil é esquecermos de Deus. A gente promete, mas quando as coisas a gente recebe tudo, acabamos esquecendo. Eu tenho um exemplo, um irmão, na primeira igreja, há muitos anos lá atrás, ele morava lá naquele entroncamento Rio Magé com Washington Luiz. E ele tinha que vir, e ele vinha para a primeira igreja aqui.
Ele vivia falando, ele chegava sempre atrasado, ele falava, não, é porque onde eu moro é longe, se eu morasse mais perto, eu chegava cedo na igreja. O que aconteceu? Pedi à igreja para orar, Deus deu a ele, na avenida ali, que hoje é Gastão Rei, mas era Avenida Paulista na época, deu ele uma casinha ali, ele passou a morar ali. E até hoje ele chega atrasado na igreja. Que é muito fácil. Aí veja só, é dessa maneira que torna muito difícil, nos momentos de alegria e de satisfação, nós andarmos com Deus. Nós temos aquilo que eu falei lá no início. Nós temos que estar sempre pedindo a Ele em oração. Porque, principalmente na alegria, eu acho que é o momento mais difícil. Como o Léo falou, o momento que a gente anda mais com Deus é quando nós estamos passando por sofrimento. Aí nós andamos procurando a Deus, porque nós precisamos. É nesse momento. Mas quando está tudo bem, não é difícil. É muito difícil mesmo. Obrigado. Nada. Sabe um dos motivos, né? Existem vários, mas um dos motivos que eu gostaria de trazer aqui para que a gente entenda por que é tão difícil, né? Quando a coisa vai tudo bem, a gente glorificar a Deus. Vou falar de dois. Porque a gente acha que é uma recompensa de Deus pela dificuldade que a gente passou. Esse é o primeiro. A gente acha que agora o negócio está indo bem, por quê? Porque Deus está me recompensando pelo que eu passei. Como se, né, Deus devesse uma conta, né? A conta de Deus estava negativa, ele vem e abençoa e torna positivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é porque a gente acredita, não só acredita, mas faz parte da nossa natureza e da nossa cultura achar que aquela coisa boa, aquele momento bom que a gente está vivendo tem a ver apenas com a gente. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus confere ou saúde, ou riqueza, ou qualquer coisa desse gênero, a pessoa não entende que também ela é obrigada a servir a Deus com aquilo. Ou seja, aquilo não é dela. Só que ela acha que é dona. É da nossa natureza. Por quê? Ah, não, eu passei um sofrimento, agora Deus me abençoou, agora é tudo meu. E a gente acha que é nosso. Só que a regra continua. É para você servir da mesma forma. A história conta, é um cristão chamado John Wesley, né? Muitos de nós conhecemos ele por causa do metodismo, por causa do seu evangelismo e tal. Mas existe também uma parte da história de John Wesley que eu achei fantástica. Ele era um médico, né? E ele começou a ganhar muito dinheiro, né? Já novo. Ele já era cristão e muito novo ele começou a ganhar muito dinheiro. Sendo que era um período lá na Inglaterra, chegou uma mulher para ele e pediu ajuda, pediu um casaco, porque ela estava com frio. E ele não tinha o casaco ali, por quê? Porque a despesa dele era tão grande quanto os ganhos dele. E ele não tinha ali, no momento, nada para poder suprir a necessidade daquela mulher. E isso trouxe um quebrantamento tão grande na vida de John Wesley que ele passou a enxugar o máximo as despesas dele para que ele continuou ganhando muita grana, mas ele enxugou ao máximo as despesas dele para que o restante do dinheiro dele ele fosse destinado ao serviço da obra de Deus. Ele entendeu que aquilo não era dele, que Deus tinha dado para que ele servisse ao povo de Deus. E por isso ele reduz as despesas dele. Claro, a gente não está falando do cara ter que passar fome. Não é isso, não é avareza.
mas ele entendeu que ele precisava, sabe, parar de gastar de forma descontrolada, de forma compulsiva, de forma como hoje a gente vive aí, né, no capitalismo que incentiva, né, no consumismo, não é nem capitalismo que é o problema, enfim. A gente vive nesse consumismo, sabe? Você tem um celular, aí lança o outro, aí você, pô, quer aquele que é melhor do que o teu. Ah, você tem uma roupa e você, pô, lançou, sabe? É isso. John Wesley entendeu que ele precisava frear isso da natureza dele para que aquilo que Deus estava dando a ele, que não era para ele, era de Deus, ele pudesse servir mais a obra de Deus e ao serviço dos santos. Entende por que é muito difícil, quando a coisa está muito boa, a gente tende a se afastar, a gente tende, sabe, a não dar tanto o louvor sincero a Deus por causa disso, porque a gente acha que é nosso, é nossa recompensa. Tem a história também de um cara, né, agora eu não vou lembrar o nome dele, que ele, tipo assim, são duas histórias, na verdade. Uma, o cara pegava e, tipo assim, ele queria dizimar, né, na comunidade que ele servia, e só que ele era muito pobre. Então ele pegava e ele não dizimava e falou com Deus: ó, Senhor, quando eu tiver condições, eu vou dizimar, eu vou contribuir, eu vou ajudar. E Deus, não porque esse cara fez esse voto, mas porque Deus é sempre abundantemente misericordioso e bondoso, ele abençoou. Em dado momento, esse cara começou a ganhar dinheiro. Aí o que ele passa a fazer? Ele passa a dizimar? Passa. Só que, milimetricamente, ele dava o dízimo. Ah, se eu ganhei 1.500, eu vou dar 150. Se eu ganhei 1.555, eu vou dar 155,50. Sabe? O que mudou? Esse cara, ele achou que a ideia do dízimo, né, ele foi ensinado que era obrigação dizimar. Então esse cara, ele segue, sabe, metodicamente a ideia do dízimo. E o restante? O restante ele faz o que ele quer. Esse é o grande problema. Esse é o quadro, na verdade, da maioria de nós. Aí tem a outra história que é atribuída, eu não sei se é realmente, tem um pastor, eu não vou lembrar o nome dele, mas também muitos atribuem ao dono da Colgate. Aí eu já não sei se é meio mitologia gospel. Mas esse pastor, ele tinha também, né, passava por as suas dificuldades, e assim, só que ele entendia que ele precisava servir a Deus com mais. A situação dele financeira foi melhorando, até que ele chegou a um ponto que, tipo assim, tava sobrando muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele pegou, pô, cara, não é possível, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu acho que eu não estou dizimando corretamente. Aí ele começou a pegar os históricos, né, do dízimo dele, né, daquilo que ele separava para a casa de Deus. Quando ele foi ver, ele estava dando na faixa de 25% a 30% daquilo que ele recebia. Por quê? Porque o coração dele não estava naquilo ali. Ele entendia que aquilo que ele recebia tinha a ver com servir a Deus. Ele não era dono daquilo. Não quer dizer que a gente não tenha que... Deus é bom e ele dá para a gente a oportunidade de usufruir daquilo que ele nos dá. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa entender que o nosso coração não pode estar nas finanças, sabe? No sentido de, tipo, é ela que rege a nossa vida. Não é. Por isso que existe esse conflito de quando as coisas estão muito boas,
a gente tende a se afastar, sabe? Uma coisa é quando você ganha R$10, aí você vai lá e, pô, não, vou dar 50% de dízimo, vou dar R$5. Outra coisa é você ganhar R$1 milhão e você, opa, pô, vou dar 50%, é 500 mil, né, velho? Aí é mais puxado. Entende? É isso que o nosso coração acaba se inclinando. Por isso essa dificuldade. Riqueza é problema? Nunca foi. Na verdade, a gente vê que a história, né, da igreja, a história, né, recente, né, depois de Cristo, principalmente, é evidenciada por pessoas que Deus trouxe uma abundância tremenda. Sabe? A estruturação da igreja, como a gente tem hoje, veio do fato de pessoas que Deus abençoou e enriqueceu. Então, assim, isso não é o problema. A questão está diretamente aonde o nosso coração está. Da gente achar que é dono daquilo que Deus nos dá. Por isso... Ô, Cássio, eu li uma história numa revista evangélica, não estou me lembrando o nome dela, a respeito da Colgate. O Colgate, ele era o sobrenome dele. Hoje nós temos aí a pasta, sabonete, mas não me lembro mais o primeiro nome dele. Mas era dele. Ele vendia sabão em barra de porta em porta. E ele entregava o dízimo de tudo aquilo que ele vendia. E Deus foi abençoando ele tanto que depois ele inverteu. Depois que as coisas foram crescendo na mão dele. Hoje eu não sei como é que é a indústria lá deles, mas o que diz que ele inverteu pelo seguinte, que em vez dele dar o dízimo dos 10%, ele tirava 10% para ele e o restante ele entregava a Deus. E Deus foi abençoando ele de tal maneira que ele já partiu há muitos anos e hoje a gente vê essa empresa enorme aí, certo? Porque Deus abençoa aquele que dá com alegria, certo? Ele não quer nada para a gente dar mendigando ou reclamando, não. Deus abençoa quem dá com alegria. Amém. Vamos seguir aqui então? Ó, eu quero falar agora, só para a gente ir se aproximando do fim mesmo. A gente falou, né, de glorificar a Deus na dificuldade e glorificar a Deus nos momentos bons, né? A gente tem a referência que está aqui no slide, depois eu vou compartilhar com vocês. Eu evidencio a vida de José de Arimateia, que era um cara, a Bíblia mostra que era um cara que tinha posses, era rico, que só se manifesta, né, só aparece na história, né, evidência, quando Cristo morre. Né, lá na crucificação ele vai e se manifesta. Então, assim, o problema não é riqueza, não é, Deus faz para... A gente já sabe disso, não é troca, tem a ver com glória de Deus. Tudo tem a ver com isso. O que a gente fizer, a gente precisa fazer para a glória de Deus. Então, o que Paulo nos leva a entender que, tanto na dificuldade quanto na bonança, quando coisas boas, por isso que ele vai falar em Romanos 12, 1, sobre o culto racional. O que ele quer dizer com culto racional? Ele quer dizer a ideia do seguinte, tanto na dificuldade, né, que o teu coração te leva a sentir tristeza, quanto na felicidade, na bonança, que o teu coração se enche de alegria. Tanto num quanto no outro, o seu culto tem que ser racional. Racional de que forma? Frio, calculista? Não. Baseado no que está escrito. Se você está feliz, louva a Deus, glorifica a Deus, agradece a Deus, mas baseado no que está escrito. Na palavra, não baseado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Se você está triste, se está num momento difícil, sofrendo, lembra Jeremias? Vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por quê? Porque as condições da vida, elas não podem alterar
a nossa vivência com Cristo. Por quê? Porque a nossa vida está fincada, está baseada, está estabelecida nele. Não nas coisas. Não no que temos ou que não temos. Sabe? Às vezes é muito fácil a gente falar isso quando a gente não está vivendo. De repente parece, mas não é a ideia de ser hipócrita de tipo, não, não esquenta a cabeça não, né? Tá sofrendo louvor, tá cantando. Não, não é isso. É uma realidade o sofrimento? Sim, mas Deus pode mudar e de acordo com a vontade dele ele vai mudar. Alegria, tô aqui, tudo. Opa, não esquece que tudo que você tem precisa ser para a glória de Deus. Essa é a ideia do culto racional, de você se apresentar completamente a Deus, baseado na palavra dele, não naquilo que você sente, né? Ou quer seja tristeza, quer seja alegria. Entende? É esse culto que a gente precisa prestar a Deus, não baseado nas circunstâncias, mas na palavra dele, que ele é fiel. Beleza? Vamos seguir aqui? Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre liberdade, não é autonomia. Né? O que é autonomia? Autonomia é a capacidade de se governar pelos próprios meios. Liberdade já é outra coisa. Autonomia, capacidade de governar dos próprios meios. Ou seja, você se autogoverna. Deus nos chama para liberdade, não para autonomia. Por isso, a ideia da gente entender a questão do senhorio e do serviço de Cristo. Que, quer seja ruim o momento, quer seja muito bom, todos eles a gente tem que servir a Deus e é isso que importa na realidade de todas as coisas. Então, aí eu explico aqui, liberdade é um conjunto de direitos reconhecido ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face de autoridade política perante o Estado, que é poder que tem o cidadão de exercer sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ou seja, a liberdade, que é para quem Cristo nos chama, que é determinada pela lei dele, que é o suprassumo, amar a Deus acima de todas as coisas, e a segunda, o próximo como a ti mesmo. Essa é a base da lei de Cristo. É nisso que ele mesmo vai dizer. Estão baseados as leis e os profetas. Então, assim, a gente precisa entender que a gente foi chamado por Deus para viver em liberdade, não em autonomia. Não fazendo o que a gente quer, né? Agindo da forma que a gente acha que tem que agir, mas agindo, sim, de acordo com a vontade de Deus. Beleza? Cara, estendeu bastante, né? Deixa eu ver aqui. Aí aqui eu falo um pouquinho da história do povo de Israel. Né? O problema do povo no deserto era que eles pensavam que Deus os havia libertado para viverem suas vidas da forma que eles queriam. Como resultado, aquela geração não entrou em Canaã. Aí, aqui é o quê? Né? A gente entende lá, quando o povo atravessou o deserto, eles acharam que o Deus que tinha libertado eles estava ali para fazer a vontade deles. Ou seja, eles estavam acostumados com ídolos. Certo? E ídolo é que a gente pede para que seja feita a nossa vontade. É para ídolo. Para Deus, lembra da oração de Cristo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí a geração que entrou em Canaã, ela entendeu e serviu a Deus? Aí tem as referências bíblicas que a gente precisa dar uma lida. Né? Eu vou passar aqui correndo que a gente já vai dar meio-dia e tem que terminar. Que eu vou fazer no questionário, tá? No questionário. E quem respondeu o questionário lá viu que tem uma surpresinha, né? Quem não respondeu, vai lá, que a partir de, no máximo, terça-feira eu já estou disponibilizando. O da aula passada ainda está aberto. Você pode ir lá e responder. Aí, por que então, se essas pessoas não compreenderam exatamente o que Deus queria, quem era Deus, por que Deus continua abençoando os israelitas? Por que Deus nos abençoa até hoje, mesmo sem a gente às vezes compreender? Primeiro, por causa da promessa. Ele prometeu que ia fazer um povo daqueles
dos descendentes de Abraão, lembrando do Egito. Ele falou que ia libertar o povo do Egito e ia levar para a terra de Canaã. Isso foi a promessa. Deus promete em Cristo também nos libertar do império das trevas e nos transportar para o seu reino. Então é por isso que ele nos abençoa. Não é porque a gente pode, porque a gente é dedicado, porque é por causa da promessa dele, é por causa da graça dele, da bondade dele. E segundo, por quê? Porque temos um intercessor. Essa referência aí vai dizer quando Moisés chega para Deus e Deus, né, eles lá levantam o bezerro de ouro e Deus pega e fala: Moisés, ó, sai do meio dessa galera que eu vou destruir geral e vou fazer um povo de você. De você eu vou suscitar um povo. Moisés se coloca entre Deus e o povo. E Moisés pega e fala: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito. O que as outras nações vão dizer do teu santo nome? Você vai destruir eles aqui. As outras pessoas vão dizer, os outros povos, os outros países vão dizer que você não teve força para levá-los à terra prometida. E o que vai ser feito do seu bom nome? Então Moisés entra ali na posição de mediador, o que hoje, né, depois da vinda de Cristo, passa a ser Cristo por nós. Que em dados momentos em que a gente, como a gente falou aqui, que a gente sabe, a gente peca e peca horrivelmente, e muitas das vezes, a gente já falou aqui também, a gente pega conscientemente, intencionalmente, mas Cristo se coloca, e Deus, né, naquela ira que deveria vir, aí Cristo se coloca como intercessor nosso. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é por isso que a gente vai sendo transformado, pela graça, né, pela promessa de Deus e pela intercessão de Cristo, e que age em nós através do Espírito Santo. Beleza? Seguindo. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre viver de milagre e viver sob a bênção. A gente não vai ter tempo de concluir isso daqui. De repente, na próxima aula, eu falo mais um pouquinho. Eu vou falar disso aqui no nosso questionário, tá? Vou colocar lá. Então, assim, tem as referências bíblicas. Né? Até falei bem no começo que essa aula teria muita referência bíblica e seria bem extensa e acabou realmente sendo. Glória a Deus por isso, porque a ideia é a gente estar ensinando, estar falando sobre o reino. Então, assim, o que eu vou fazer? Na próxima aula, seria importante que todos chegassem realmente às 10 horas, porque os primeiros 20 minutos da próxima aula, 10 horas, de 10 a 10 e 20, a gente vai encerrar essa partezinha aqui que eu tive que finalizar correndo, né? As páginas 7, os slides 7, 8 e 9. E já vamos entrar na aula, na parte 3 da aula de cosmovisão cristã, que eu chamei de introdução apologética. Por quê? Porque a gente vai tratar e falar sobre o que não é cristianismo, sabe? O que a gente tem aí como referência e que às vezes a gente pratica e que na verdade não é cristianismo. E a gente acabou absorvendo aquilo ali culturalmente. Então a gente vai tratar sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Aí serão 3 aulas também, né? Dessa introdução apologética. A gente vai falar sobre o que não é cristianismo. Aí depois a gente vai falar sobre dons espirituais. Lembra quando a gente falou sobre dons e talentos? E a gente ia entrar na parte literal dos dons, né? Quando vai falar de milagres, de línguas e tal. E a gente vai entrar nessa parte, que eu falei que esse detalhe ia entrar nesse momento agora para a gente entender o que realmente tem a ver diretamente com a doutrina reformada, né? Que é aquela que a gente recebeu depois da reforma, e aquilo que, vamos botar assim, é um movimento cultural recente, para a gente definir e a gente separar essas duas coisas. E na terceira aula, nós vamos falar propriamente dito da doutrina reformada. Claro que a gente não vai
falar de tudo, a gente vai pontuar, né, sobre a doutrina reformada, que é justamente, né, a doutrina que a nossa igreja, né, entendeu, entende, e muitas outras estão voltando para essa visão da doutrina reformada, para a gente estar falando sobre isso. Aí depois as outras aulas a gente vou reunir aí com o meu colegiado aí para a gente definir como é que a gente vai seguir as outras aulas, tá ok? Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer aí a presença de todos, né? Pedir que Deus abençoe vocês. Eu vou estar encerrando, Léo, eu tinha até falado da música, mas vai estender mais, né? Não vou pedir, não. Sem problema, tranquilo. Eu vou só encerrar aqui com uma oração e depois a gente vai para os nossos afazeres, tá bom? Vamos orar então. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós te damos graças, Senhor. Te damos graça pelo pão que nos alimentou nessa manhã, ó Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe, ó Deus. E como comentamos aqui, como conversamos, ó Deus, realmente é difícil, Senhor, esse equilíbrio da vida para a glória do Teu nome. Porque naturalmente a gente tende a sair disso, a gente tende a olhar muito para nós mesmos e às vezes esquecemos da cruz, ou nem intencionalmente, ó Deus, mas somos bombardeados por tanta cultura, por tanta coisa natural que dificulta que enxerguemos, ó Deus, a Tua verdade. O que te pedimos, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, possa abrir os nossos olhos, ó Deus, e nós possamos conhecê-lo, ó Deus, e assim, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, buscarmos, ó Deus, compreender e também viver para a Tua glória, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nos leva, ó Deus, os nossos afazeres, toma, ó Deus, o restante do nosso dia, e que possamos, ó Deus, à noite estar reunidos também para cultuar o Teu santo nome através da ministração, do ensino, ó Deus, do nosso pastor. Abençoa a vida dele, a família dele, abençoa cada um que está aqui, ó Deus, aqueles que entraram e saíram, aqueles que ainda não participaram, ó Deus, alcança-os, ó Deus, pela Tua graça, e que o Teu Espírito gere, ó Deus, o desejo no coração de conhecê-lo cada dia mais. É o que te pedimos, ó Deus, no nome santo, doce e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Valeu, meus irmãos. Bom dia para vocês. Que Deus abençoe a cada um. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos. Valeu. Ah? Cheguei atrasada, mas foi boa a aula, viu? Pelo menos a parte que eu assisti. Tá ok. Deus abençoe. Eu também assisti, hein? Aí sim, hein? Deixa o áudio. Eu também assisti, tô aqui. Aí sim, tirou onda, hein? Mereço até um bolo agora. Quê? Como é que cola, né? Vai que cola, né? Deus abençoe. Passa aqui que eu te dou, passa aqui. Olha aí, ó.